Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama, sua fonte de informações sobre o trabalho no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: CPI quebra sigilo e pede prisão preventiva de taxistas. Instituição de Linhares apresenta trabalho socioeducativo desenvolvido com menores no município. Representantes do Paradesporto Capixaba pedem apoio à Assembleia. Trabalhos em plenário. Segue em análise na Casa proposta que modifica critérios de concessão de benefício para vítimas de desastres naturais. Veja os detalhes da primeira sessão ordinária da semana com a repórter Nicole Espósito. Luciana, 2 projetos que tramitam em regime de urgência seguem em prazo nas comissões da Casa. Um deles altera os critérios para a concessão do Cartão Reconstrução, benefício criado pelo governo do estado em 2014 para amparar vítimas de desastres naturais. Uma das mudanças prevê que esse benefício só seja concedido em áreas de grande extensão que abranjam pelo menos 2 municípios. O presidente da Comissão de Infraestrutura e relator no colegiado, deputado Edson Magalhães, pediu mais prazo para analisar melhor o projeto. Ainda nesta segunda-feira, o plenário rejeitou o parecer de inconstitucionalidade ao projeto do deputado Sérgio Majeski, que estabelece multa para distribuidoras de água quando constatado desperdício. Com a rejeição do parecer da Comissão de Justiça, a matéria segue a tramitação normal. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. CPI da máfia dos guinchos vai pedir prisão preventiva de taxistas. 3 taxistas de Vitória foram convocados para comparecer à CPI da máfia dos guinchos, mas apenas um deles prestou esclarecimentos. A convocação foi motivada por denúncia de que os taxistas estariam administrando mais de uma placa na capital, prática vedada pela legislação do município. Ataíde Mateus afirmou que aluga e administra placas de táxi na capital e em Cariacica e que nunca foi fiscalizado pelo poder público. O senhor representa algumas pessoas? Represento. O senhor representa quantas pessoas? 3 pessoas. A prefeitura autoriza o táxi se movimentar por procuração? Sim. O senhor faz clandestino, faz escondido? Não, procuração fica em cartório. Sabe, tem conhecimento. Se não tiver procuração, eu não posso assinar lá pelo proprietário. As pessoas que estão depondo e que têm essas procurações, elas não são as grandes culpadas. O culpado é o poder público que não fiscaliza. Nós vimos aqui o depoimento de um deles, que é o senhor até muito simples, e que ele falou claramente de que os permissionários, a maioria nunca dirigiu. Tem uma permissionária que está nos Estados Unidos, ele paga um salário mínimo para administrar a placa dela em Cariacica, no município de Cariacica. Tem 2 permissionários, um está com 86 anos, o outro com mais de 70 anos, que é inclusive oficial de polícia de nosso estado. Então, como que ele dirigia se ele era oficial de polícia? Que tempo que ele tinha para poder dirigir como permissionário? Ou seja, um deles já não dirige mais por conta da idade. O outro me parece que nunca dirigiu. E eu perguntei ao depoente se ele já tinha sido fiscalizado, porque a lei é clara, o permissionário tem que trabalhar pelo menos no máximo e no mínimo 8 horas por dia no seu veículo. Ele disse que isso nunca foi fiscalizado, que os permissionários não dirigem. Os deputados decidiram encaminhar à Justiça o pedido de prisão preventiva dos taxistas convocados Carlos Roberto Agner Filho, que não respondeu aos questionamentos, permanecendo em silêncio. Vou me permanecer em silêncio. E Josias José Cerqueira, que não compareceu à reunião. O pedido de prisão é baseado em acusações de falsidade ideológica, uso de documentos falsos e obstrução dos trabalhos da CPI. Também foi aprovada a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Carlos Roberto Agner Filho e do pai dele, Carlos Roberto Agner. Para poder verificar se houve alguma evolução no patrimônio durante esse período que eles têm essas procurações, que são em número de 5, para poder estar administrando placas no município de Vitória. Esse beneficia do direito que a lei permite de ter um advogado para defendê-lo, de não falar sobre o assunto. Isso é legal, mas isso é um obstáculo à investigação e à averiguação de que se a lei está sendo cumprida
cumprido ou não, mas faz isso dentro de um amparo que vem tendo já há anos, que é a falta da fiscalização pelo poder público, e acha que pode vir aqui para uma CPI para poder brincar com os parlamentares dessa Assembleia, e isso não vai acontecer, nós não vamos permitir, e por isso que nós estamos pedindo providências do Poder Judiciário para que essas pessoas que estão dificultando o cumprimento da lei, dificultando os trabalhos, que elas sejam punidas de acordo com a legislação. A relatora da CPI comentou as próximas convocações. Vamos chamar 15 permissionários que deram procuração para o seu Valdir, que foi o número maior de procurações que a gente identificou na Prefeitura de Vitória. Então, nós vamos estar chamando esses 15 permissionários para poder verificar por que razão eles deram essas procurações e não estão dirigindo seus próprios veículos. Deputados conhecem trabalho desenvolvido por entidade socioeducativa do norte do estado. A Comissão de Assistência Social recebeu a irmã Tânia Maria Cordeiro e a psicóloga Rita Rigoni Sossai, representantes do Centro Juvenil Salesianas Santa Maria Mazarello de Linhares. A entidade atende 250 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social e desenvolve atividades ligadas ao esporte, à arte e à cultura. Com um grande número de crianças, a gente percebe uma mudança na atitude, o envolvimento com as famílias. Famílias começam, pelo atendimento que é dado, pelo serviço psicossocial, elas começam a tratar melhor seus filhos, se importar com o acompanhamento dos seus filhos, uma participação maior nos eventos, nas promoções que a instituição promove, e uma participação da comunidade local também, que vem, chega perto para ajudar, para incentivar, para participar de campanhas. Esses são alguns dos resultados. As representantes do Centro Juvenil também falaram das dificuldades enfrentadas para a execução dos projetos socioeducativos. Pelo número de crianças que a gente atende, então a demanda de recursos financeiros é muito grande, Então a gente tem essa dificuldade, temos convênio com o município, mas não é suficiente. Precisamos de mais parceiros, temos a parceria da RIMO, uma parceria da RIMO, mas precisaríamos de mais parceiros, até para a gente dar continuidade à parte física, a parte de estrutura, de ambientes, que não é suficiente. A gente tem que dividir as crianças em vários grupos, Então temos essa necessidade de recursos para terminar a construção do espaço físico. A presidente da comissão avaliou o trabalho desenvolvido pela entidade. Lá existe pessoas que são preocupadas com a criança e o adolescente. Nós temos um projeto que é fantástico lá, que quem puder conhecer, que tira um tempinho e vai conhecer, porque a gente vê um trabalho que realmente tem resultado para a nossa região. A atuação de paradesportistas capixabas foi tema central de debate em colegiado legislativo. Representantes de esportes paralímpicos participaram da reunião da Comissão de Turismo e Desporto da Casa. O treinador e pesquisador do Projeto Paralímpico do Estado, Luiz Cláudio Ventura, falou sobre a forma como as pessoas com deficiência são vistas pela sociedade. Quando fomos educados nas historinhas lá historinhas mesmo, de fadas, contos de fadas, quem eram as pessoas que se ditas do mal, Era o caolho, era o gancho, era o perna de pau. Então as pessoas já estão achando que essas pessoas manifestam o mal, E na verdade não é nada disso. É verdade que nós precisamos estar relacionando com as pessoas como elas são, iguais. Já o presidente da Federação Espírito Santense das Pessoas com Deficiência pediu o apoio do poder público ao paradesporto capixaba. A gente deixa de participar de várias competições nível nacionais e internacionais porque a gente não tem apoio para viagem, apoio financeiro para viajar. Então o Estado perde muito com isso, porque nós treinamos 365, 366 dias por ano para essas competições. Chega na época a gente não consegue o apoio para as viagens. Então essa seria uma das
das coisas que mais seria representativa para o Estado, né? Que era os nossos atletas ter condições de participar de competições nacionais e internacionais. E a outras coisas importantes também é que o nosso município, nossos municípios e nosso governo é sobre acessibilidade de ir e vir, porque as pessoas com deficiência hoje saem para treinar, sai para da sua casa para ter um centro de treinamento, ter uma entidade que seja, a gente não sabemos se ele vai chegar com aquela deficiência que ele já tem ou se vai adquirir outra, por causa da acessibilidade das calçadas, acessibilidade de entrar e de sair de prédios público e privado. O Paradesporto Capixaba, se fosse considerado um país, estaria no quadro de medalhas nos Jogos Paralímpicos, né? Então, se isso é feito sem condições, imagina com condições, né? Então, tentamos buscar aí aquela pessoa que está em casa, em condição de deficiência, para participar da sociedade, para ser produtiva, porque elas querem ser produtivas. Então, esse é o recado que nós viemos dar para a comissão hoje. Universitários no Parlamento. A Assembleia recebe estudantes de Aracruz. Com o objetivo de estimular a consciência crítica e incentivar a participação do jovem na política, o projeto Universitários no Parlamento da Escola do Legislativo recebeu cerca de 30 alunos da Faculdade Integrada de Aracruz. Uma das estudantes que veio à Assembleia é Marcela Giacomini Randolfi. Ela, que é deficiente visual, falou da experiência em visitar o Legislativo do Espírito Santo e de ter acesso à Constituição Federal em braille. É bem gratificante porque hoje em dia o acesso aos instrumentos, principalmente livros, é muito difícil a gente encontrar. Então, assim, não é muito comum também eu frequentar esses lugares públicos, mas pela primeira vez que eu estou frequentando aqui, é gratificante, né, encontrar um livro disposto ali para você, a qualquer momento, poder vir aqui estudar, avaliar. Desde a implantação do projeto Universitário no Parlamento, a Assembleia Legislativa já recebeu cerca de 53 mil alunos. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do Jornal Panorama para você. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na programação da TV Alice Digital, o seu canal cidadão.